Saudações, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Com muita alegria que, mais uma vez, estamos tendo esta oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, fazendo algumas exposições, elencando alguns temas para dissertarmos nas tardes durante a semana. E nessa tarde nós estaremos falando sobre o amor que Deus odeia. Essa é uma exposição baseada em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Nós estaremos trazendo uma exposição. Essa é uma mensagem que nós ministramos em um congresso de jovens há uns 7 a 8 anos atrás, em Brasília. Lembro-me muito bem. E quando foi hoje, eu fui despertado para entender um pouco mais sobre essa temática. E eu fiquei desejoso de fazer uma exposição dessa temática aqui para vocês, que é baseada em 1 João capítulo 2, versos 15 e 17. Nós falaremos sobre o amor que Deus odeia. Então, sejam muito bem-vindos todos os irmãos. Nós já vamos ler a palavra de Deus, como nos é de costume. Leremos a palavra e faremos aqui uma exposição destas verdades. Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a todos, Irmão Vinícius Santos, Diego Antônio, missionária Claudinéia de Londres, essa querida irmã e o seu amado esposo, o pastor Marcos Franco, é o casal que sempre nos recebe quando vamos a Londres. Deus abençoe a todos os irmãos, tá bom? Então vamos aqui ler 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Vamos falar sobre o amor que Deus odeia. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Meus queridos irmãos, nós vamos estar abordando, como já vos falei, mas alguns irmãos estão entrando aí, falaremos sobre o amor que Deus odeia. Em diversas áreas da vida, o amor e a aversão andam juntos. O marido que ama a esposa, certamente, detestará o que lhe poderia fazer mal. O salmista nos lembra no Salmo 97, verso 10, vós que amais ao Senhor, detestai ao mal. Paulo salienta em Romanos 12 e 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, quando você ama uma coisa, concomitantemente, simultaneamente, você está detestando outra. Nesta epístola de João, nessa primeira carta deste grande apóstolo, ele nos lembrou, no capítulo 2, versos 7 ao 11, que nós devemos praticar o amor. O tipo certo de amor. Agora, nos versículos 15, 16 e 17 que nós lemos, ele está nos alertando para o fato de que há um tipo errado de amor que Deus detesta. O amor pelo que a Bíblia chama de amor ao mundo. Esse é o amor que Deus odeia e que nós também devemos odiar. Nós amamos a Deus, amamos o amor de Deus por causa do Espírito Santo que está em nós. E deixe-me dizer-lhes uma coisa: o amor que Deus odeia está em constante aversão ao amor de Deus que está em nós, que nos é derramado, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar a Deus verdadeiramente porque o Espírito Santo, Romanos 5,
E 5, derramou em nosso coração o amor de Deus. Então, o amor de Deus em nós é um amor pneumático, é um amor dado e movido pelo Espírito Santo. Então, podemos dizer que nós amamos a Deus por causa do amor de Deus que está em nós, derramado pelo Espírito Santo em nossas vidas. E se nós amamos a Deus, nós vamos amar aquilo que Deus ama. E porque amamos o que Deus ama, nós também iremos odiar o que Deus odeia. E existe um tipo de amor que Deus odeia, que é exatamente, como diz João aqui, o amor do mundo, o amor que há no mundo. Então, queridos irmãos, existem 4 motivos pelos quais os cristãos não devem amar o mundo e devem detestar o amor do mundo, porque o amor do mundo é odiado pelo Pai. O amor do mundo não vem do Pai. O amor do mundo não procede do Pai. O amor do mundo não comunga com o amor do Pai. É incompatível você amar a Deus e amar o mundo, como nós veremos. Então, o primeiro motivo pelo qual os cristãos não devem amar o mundo, está nos versos 12 e 14 do capítulo 2 de 1 João. Nós cristãos não devemos amar o mundo por causa do que o cristão é e tem. Então, por quem você é e pelo que você tem, você não deve amar o mundo. As grandes certezas elencadas por João são que em Cristo nós somos, primeiro, perdoados. Porque você é perdoado, você não pode amar o mundo. 1 João 2:12, ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Você é uma criatura perdoada por Deus se você creu e invocou o nome de Jesus Cristo. O segundo ponto, nós não devemos amar o mundo porque nós temos o conhecimento e a comunhão com Deus. Nos versos 13 e 14, João diz, do capítulo 2 de 1 João, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, por causa do conhecimento que temos de Deus, se torna incompatível continuarmos amando o mundo e desfrutando dos afetos do mundo. A terceira razão, porque nós, como cristãos, por causa de quem somos e o que temos, nós devemos não amar o mundo é porque somos vitoriosos. Primeiro, você é perdoado. Segundo, nós conhecemos e temos comunhão com Deus. E terceiro, nós somos vitoriosos. Capítulo 2, verso 14 de 1 João diz, jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Sim, aquele no qual jaz o mundo. O mundo jaz no maligno. Por isso, o nosso amor ao mundo é incompatível com o nosso conhecimento, a nossa vitória em nome de Jesus Cristo. Então, o segundo motivo pelo qual não devemos amar o mundo. Qual é o primeiro motivo? Por causa daquilo que somos. Nós somos perdoados, nós somos cristãos e por causa daquilo que nós temos conhecimento de Deus, nós temos comunhão com o Pai, nós invocamos o nome do Filho. Por isso, você e eu não devemos amar o mundo, não devemos nos deleitar no afeto do mundo. O segundo motivo pelo qual devemos odiar o amor que Deus odeia é por causa daquilo que o mundo é, meus irmãos. Podemos dizer que o segundo motivo para não amarmos o mundo é que uma vez que o mundo é o mesmo que trevas, segundo João. Então, o mundo é trevas e, por ser trevas, o mundo exclui a Deus, que é luz. O próprio João disse, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, Deus é luz
e não há nele treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Agora note uma coisa, existem 3 definições de Deus na Bíblia, as demais são qualificações. Existem apenas 3 definições bíblicas, escriturísticas de Deus na Bíblia. A primeira é Deus é Espírito, a segunda é Deus é amor e a terceira é Deus é luz. Isto fala do ser de Deus, da sua santidade, da sua integridade, da sua pureza. E porque o mundo é trevas e o mundo está em trevas, nós não devemos amar o mundo, porque o mundo é trevas e Deus é luz. Deus é luz, é uma revelação do ser de Deus, de sua essencialidade. O próprio Tiago nos revela que Deus é o Pai das luzes, irmãos. Então nós não devemos amar o mundo, porque o mundo é trevas e o nosso Deus é luz. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 19, está escrito: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Então o nosso Deus é luz, Cristo é luz e o Espírito é luz. Por isso não há comunhão entre a Santíssima Trindade e o mundo, meus queridos irmãos. O Novo Testamento, por falar de mundo, nós precisamos defini-lo aqui para que entendamos qual tipo de mundo, ou qual é a espécie de mundo que nós não devemos amar. Não é o mundo das pessoas, não é o mundo como criação, mas é o mundo como sistema de trevas que está sujeito ao reino maligno de Satanás, um reino pecaminoso. E o Novo Testamento usa pelo menos, ou dá pelo menos 3 significados à palavra mundo. Primeiro, Atos capítulo 17, verso 24, o mundo como mundo físico. A Bíblia diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. A palavra mundo é interpretada como mundo físico, a criação de Deus. E isso é algo extraordinário, porque a criação também está sujeita ao pecado. Geme, semelhante a nós, para que a redenção se conclua por ocasião da vinda do Senhor. Por isso o Espírito está em nós, como as primícias do escatom, da era por vir, do momento pleno da redenção, não só dos filhos de Deus, mas também desta criação física. Nós encontramos também o segundo significado da palavra mundo no Novo Testamento. Mundo como seres humanos, como sociedade, como cada pessoa. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Esse mundo que Deus amou, agora notem, que no Evangelho fala que Deus amou o mundo. Em 1 João diz que Deus odeia o mundo. Então Deus ama o mundo e odeia um tipo de mundo. O mundo que Deus ama é o mundo das pessoas. São as pessoas. Deus amou estas pessoas e Cristo se entregou por elas. E é esse tipo de mundo que o Espírito Santo as convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas existe outro significado da palavra mundo no Novo Testamento, que é o mundo como sistema. O mundo que não devemos amar é um mundo que é um sistema espiritual invisível, contrário a Deus e a Cristo. Esse sistema mundano envolve os valores do mundo, seus prazeres, suas agendas, suas atividades e aspirações. João diz sobre esse mundo que ele jaz no maligno, meus queridos irmãos, e que esse mundo, esse sistema diabólico, pecaminoso, em qual pessoas estão envolvidas e do qual Cristo veio resgatá-las pela sua morte, pelo seu sangue, foi esse mundo que rejeitou a Cristo quando ele veio aqui, como diz João 1:10. É este mundo que não conhece a Deus e, consequentemente, não conhece e assim odeia os seguidores de Deus. Não é a criação que odeia os filhos de Deus. Não é as pessoas em si, como criaturas de Deus, que nos odeiam, mas são as pessoas que estão envolvidas no sistema pecaminoso e diabólico. Não devemos nos devotar a estes valores
que este mundo pecaminoso elenca como algo supremo e como seu tesouro, porque o mundo e tudo que nele há estão em constante rebelião contra Deus e contra o seu Cristo. O cristão faz parte do mundo humano e vive no mundo físico, mas não pertence ao mundo espiritual, que é o sistema de Satanás que se opõe a Deus. O próprio Jesus falou: eu não sou deste mundo, mas este mundo, quando ele diz eu não sou deste mundo, é deste mundo pecaminoso, deste sistema corrupto, desse sistema caído, desse sistema satânico e que tem o Deus e que tem como Deus Satanás, o Deus deste século. Então, meus irmãos, o amor pelo mundo é incompatível com o amor pelo Pai. Você não pode amar o Pai e ao mesmo tempo amar o mundo. Você não pode se devotar a Deus e ao mesmo tempo devotar-se ao mundo. Você não pode ser templo de Deus e ao mesmo tempo ser templo dos demônios que atuam neste mundo. Você não pode, diz o apóstolo Paulo, beber o cálice do Senhor e ao mesmo tempo beber o cálice dos demônios. Não podemos participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios, deste sistema demoníaco e maligno. Nosso Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eu não posso servir a Deus e as riquezas deste mundo. Eu não posso amar a Deus e amar o sistema de valores deste mundo. Você e eu não podemos entrar pela porta larga e a porta estreita ao mesmo tempo. Você não pode trilhar o caminho apertado e o caminho espaçoso ao mesmo tempo. Você não pode ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo. A lógica nos ensina que não podemos ser A e B ao mesmo tempo, no mesmo sentido e com a mesma relação. Nós devemos ou amar a Deus ou amar o mundo, porque se você ama o mundo, você não pode amar a Deus, e se você ama a Deus, você vai amar o que Deus ama, e você vai odiar o que Deus odeia. Deus odeia o pecado, Deus odeia este mundo, o amor deste mundo, Deus odeia. Este é o amor que Deus odeia. Qual é o amor que Deus odeia? O amor do mundo. Os prazeres do mundo são odiados por Deus. Não há como, irmãos, conciliar o amor pelo Pai e o amor pelo mundo. Não há meio termos aqui nas Escrituras Sagradas. Não há conciliação entre o mundo pecaminoso e o reino de Deus, porque o mundo pecaminoso está sob os auspícios da liderança de Satanás e seus demônios. É um mundo caído, é um mundo anti-Deus. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria e de poder no Espírito Santo. E nós não recebemos o espírito deste mundo, recebemos o espírito que vem de Deus, que é incompatível com este mundo. Um certo mestre em grego, Westcott, ele diz o seguinte: não pode haver um vazio na alma. Neste assunto não cabe neutralidade. Ou amamos o Pai, ou amamos o mundo. Deus não divide a nossa devoção com ninguém. Como disse o profeta Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu. Olha que coisa interessante. Veja o que o texto diz. O povo nada lhe respondeu. O povo continua indeciso hoje em dia, tal como foi na época de Elias. Ora querem servir a Deus e ora querem servir a Baal, o Deus deste mundo. E como também serviam a Baal e querem servir a Deus no mesmo tempo. Porque o grande pecado da nação de Israel
Na época de Isaías, não era que eles haviam abandonado a Deus. Eles queriam servir a Deus e a Baal também. Eles queriam amar a Deus e aos deuses cananeus também. Então eles estavam indecisos. E a indecisão é o pecado de não se decidir. E os indecisos se decidem pelo inferno. Então cuidado, você que está indeciso. Eu não sei se eu sirvo a Deus, eu não sei se eu sirvo o mundo e busco os meus prazeres. A indecisão é a decisão por não se decidir. E os indecisos se decidem pelo inferno. Então hoje, escolha quem você vai servir. Eu quero servir a Deus. Apesar das minhas dificuldades, limitações, fraqueza, eu creio no poder do Espírito Santo que está me santificando, que está me moldando à imagem de Cristo e que de glória em glória eu chegarei a ser semelhante ao meu Senhor. Então você também pode ser transformado de glória em glória no processo de santificação pela obra do Espírito Santo. Então, meu querido irmão, você não pode amar aquilo que Deus odeia. Deus odeia o amor do mundo. Deus odeia a devoção do mundo. Deus odeia os prazeres do mundo. Você tem que amar o que Deus ama. Agora, o terceiro motivo pelo qual não devemos amar o amor do mundo, nos deleitar com os prazeres do mundo, por causa daquilo que há no mundo. Primeiro, por quem o mundo é, pelo que o mundo é. O que é que o mundo é? Um sistema anti-Deus, um sistema pecaminoso. E o terceiro ponto pelo qual não devemos amar este mundo é por causa daquilo que há no mundo. Na leitura que lemos aqui em 1 João 2,16, nós vimos o que há no mundo. O terceiro motivo para não se amar o mundo é que as coisas do mundo não são do Pai. O grego é ek, quer dizer, tendo origem do Pai. O que há nesse sistema mundano não tem a sua fonte no Pai, não tem a sua origem no Pai. João diz aqui, olha, o que há neste mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não tem origem do Pai, não procede do Pai. E por este motivo, você e eu não devemos amar o mundo. Esse é o terceiro motivo, porque no mundo, irmão, existem coisas que não pertencem ao Pai. Agora veja, mundo não no sentido de criação, mundo não no sentido de seres humanos, mas mundo no sentido de sistema. E lamentavelmente o mundo como criação está sujeita à futilidade do sistema pecaminoso e os seres humanos estão escravos desse sistema. Nós amamos a criação e amamos os seres humanos, mas não amamos este mundo pecaminoso que é o sistema contra Deus. Então, o que há neste mundo faz com que nós odiemos ele, porque Deus odeia este mundo, este sistema pecaminoso. E o que é que não procede do Pai que há no mundo, pelo qual nós não devemos amar o mundo? Primeiro, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo de desfrutar de alguma coisa. Isto fala dos deleites da natureza e do sistema pecaminoso. Nesse ponto, transformamos os desejos que são bons, os desejos de nossa natureza em um Deus, irmãos. É viver uma vida dominada pelos sentidos, pelos prazeres. O grande comentarista William Buckley escreveu acertadamente que a concupiscência da carne não é exclusiva do pecador grosseiro, contumaz e notório, mas qualquer pessoa que exige um prazer, que pode significar a ruína de outrem, qualquer pessoa que não respeita a personalidade de outros ao gratificar seus próprios desejos, e qualquer pessoa que faz um Deus de seu próprio bem-estar, a sua própria ambição, é escravo dos desejos da carne. A concupiscência da carne é vencida quando nós atentamos para a declaração do apóstolo Paulo em Romanos 13:14. Olha o que ele diz: revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Lembremos que foi esse glorioso texto que Deus usou para libertar o grande Agostinho de Hipona de sua cobiça da carne. Ele era uma pessoa depravada que se deleitava
A frase revestivos do Senhor Jesus resume a nossa santificação, o processo espiritual contínuo no qual aqueles que foram salvos pela fé são transformados à imagem e à semelhança de Cristo. Sabe quando é que nós vencemos a concupiscência da carne? Quando estamos revestidos de Cristo. Nós somos vestidos da sua justiça e precisamos ser vestidos da sua pessoa. Esse é um processo que o Espírito Santo opera de glória em glória, como diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, a solução para vencermos a concupiscência da carne é nos revestir do Senhor Jesus Cristo. E quem é que faz este revestimento em nós? E quem é que nos reveste? É o Espírito Santo. O Espírito Santo pega o pecador miserável como você e eu e vai nos moldurando de glória em glória para nos tornar parecidos com Cristo. Sabe o que é isto? É o fruto do Espírito. Irmãos, o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo sendo moldado em nós, sendo enraizado em nós até aquele grande dia. Quando Jesus vier, essa obra do Espírito Santo será concluída pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, continue se revestindo do Senhor Jesus Cristo. Qual é a segunda coisa que o apóstolo João fala que há no mundo e que o Pai odeia e que nós devemos odiar? A segunda coisa que há no mundo é a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo de obter alguma coisa. O espírito materialista e do consumismo tem nos ilhado atualmente. As pessoas fazem de tudo para obter o que elas não precisam. O consumismo, irmão, é o desejo de obter o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar a quem você não conhece. Então, cuidado com a concupiscência dos olhos para obter aquilo que você não precisa com dinheiro que você não tem e para impressionar pessoas que você nem conhece. Então notamos que a queda no pecado começou por ouvir a serpente e também por ver o fruto que era agradável aos olhos da irmã Eva. Veja que o grande pecado de Davi foi em ter visto a irmã Batseba desejando-a e, por conseguinte, consumindo o ato. Uma pessoa regida pela cobiça dos olhos não pode ver nada sem desejá-lo. Não é pecado, irmão, você apreciar o que o irmão tem, o que as pessoas têm, um carro novo. É pecado esse desejo intenso que faz de tudo, até se endivida e faz muitas coisas para obter aquilo apenas para impressionar outras pessoas. E quando as pessoas adquirem o que elas cobiçaram, elas ficam ostentando, fazendo disso um troféu na sua vida para receber aplausos e admiração das pessoas. Isso é concupiscência dos olhos e o Senhor quer te libertar esta hora. Ele quer nos libertar. Isso é o espírito que crê que a felicidade se encontra nas coisas que pode comprar com dinheiro e desfrutar com os olhos. Em seu afã de coisas, termina por não apreciar nada mais que os valores materiais. Essas pessoas se vendem a si mesmo, as coisas visíveis e temporais, esquecendo-se daquelas outras que são invisíveis e eternas. O crente deve andar pela fé e não pela vista deste mundo. Nossos olhos devem ser espirituais, irmãos, e não carnais, cobiçosos e materialistas. A concupiscência dos olhos é vencida quando atentamos-nos para as palavras do escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. A concupiscência da carne é vencida quando nos revestimos de Jesus. A concupiscência dos olhos é vencida quando atentamos olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Tira os olhos, meus queridos irmãos, das coisas transitórias desta vida.
eleve os teus olhos para Cristo. A expressão olhando firmemente para Jesus significa que você vai driblar como um hábil jogador as coisas que querem agarrar o teu olhar, que querem se assenhorear de você. Então você vai driblar, porque os teus olhos estão postos em Cristo. E quando os teus olhos estão postos em Cristo, você vai galgar as alturas eternas da intimidade com o Senhor. Lamentavelmente, tem muitas pessoas que, como a irmã Eva, olha e toma as coisas deste mundo e pecam contra o Senhor. A mulher de Ló olhou para trás e ficou transformada e virou-se numa estátua de sal e se transformou numa estátua de sal, melhor colocado. Acã colocou os olhos numa capa babilônica e fez com que o povo de Deus fosse derrotado. Pedro olhou para as ondas encapeladas e ele começou a afundar. E todos estes fracassaram, porque tiraram os olhos daquele que é Senhor de tudo e de todos. Por isso, eu lhe conclamo esta tarde a fazer o que Josafá fez em meio à pandemia. Tem muita gente tirando os olhos do Senhor, os olhos da palavra, os olhos da graça de Deus, mas não tire os olhos, não permita que a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, tire as metas de Deus em sua vida. Faça como Josafá. Josafá chegou diante de Deus e disse: porque em nós, Senhor, não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Olha que coisa interessante, ele era um rei, tinha grandes conselheiros, os exércitos inimigos estavam vindo contra Jerusalém, mas ele reconhece as suas limitações e diz: Senhor, não sabemos o que iremos fazer, nós não temos força, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Veja, meus queridos irmãos, a concupiscência dos olhos faz com que desviemos os nossos olhos do Senhor, que nos dá vitória, para a sabedoria humana, para a ajuda humana. Mas Josafá disse: nós não sabemos o que faremos, não temos força, mas os nossos olhos estão em ti. Tire agora os olhos da desgraça, da pandemia, da mortandade. Coloca os teus olhos no Senhor, que é vitorioso e que é poderoso para te dar vida e vida com abundância. Então nós não devemos amar o mundo pelo que o mundo tem, por aquilo que há no mundo. O que é que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E terceiro, a soberba da vida. O que é isso? O desejo de ser alguma coisa. Esta é a velha proposta de Satanás. E o maior desejo da humanidade é o desejo de ser como Deus. João utiliza aqui uma palavra grega muito expressiva, que é a palavra alazoneia. Para os velhos moralistas gregos, o alazon era aquele indivíduo que fazia ostentação de suas posses e de seus feitos e proezas que não lhe pertenciam, para impressionar os outros e exaltar-se a si mesmo. O alazon, o soberbo, é alguém jactancioso, é o egoísta pretendente. Irmãos, a glória pertence a Deus. O que você faz para Deus, o que você faz no reino, o que você faz na obra é para Deus. A igreja não é um pódio para recebermos aplauso. Ministério não é um trampolim para fama e para reconhecimentos mundanos. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que querem usar o ministério para um crescimento mundano, para a soberba da vida, para ostentação. Ministério não é ostentação. Ministério é humilhar-se debaixo da poderosa mão de Deus para sermos vitoriosos. Uma pessoa soberba, irmãos, ela é dominada pela frívola, jactanciosa da vida. Ele se gaba a respeito das coisas que não possui e às vezes daquilo que possui. Toda a sua vida é um esforço para impressionar a todos os que encontram, com todos aqueles que se encontram em volta da sua própria fictícia importância. Então não queira ser um soberbo, porque Deus ama
aqueles que são humildes. Deus ama os humildes, Deus dá graça aos humildes. Mas o que é que ele faz com os soberbos? Ele os abate. Deus abate os soberbos. Então continue na humildade, crendo no poder do Senhor, que Ele irá fazer coisas grandes na sua vida. O quarto e último motivo pelo qual não devemos amar o mundo é por causa do destino do mundo. Primeiro motivo, porque não devemos amar o amor do mundo, que é o amor que Deus odeia. Eu estou falando sobre o amor que Deus odeia. Qual é o amor que Deus odeia? É o amor que há no mundo. E por que não devemos amar o amor do mundo? Primeiro, por aquilo que nós somos e por aquilo que nós temos. Nós somos perdoados, temos comunhão com Deus e somos vitoriosos. Segundo, não devemos amar o amor do mundo por aquilo que o mundo é. Que mundo é esse aqui que João diz que não devemos amar? Não é aquele mundo que Deus amou, que é o mundo das pessoas. Não é o mundo que é a criação, que Deus o fez. Mas é o mundo como sistema maligno de Satanás contra Deus. Não devemos amar o mundo ou nos deleitarmos no amor do mundo por aquilo que o mundo é. E terceiro, não devemos amar o amor do mundo por aquilo que o mundo tem, por aquilo que há no mundo. E o que há neste sistema? O que há neste reinado chamado mundo? Há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que não procede do Pai, não tem origem no Pai. Isso é trevas, é malignidade, é algo demoníaco. O Pai é das luzes, o nosso Pai é justiça, é bondade, é santidade, é poder no Espírito Santo. E em último lugar, nós não devemos amar este mundo por causa do destino do mundo. Olha aí no verso 17 da nossa leitura. O texto diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmão, tudo que o mundo é e nele está é transitório, e assim leva à destruição. Então, o quarto motivo para não amar o mundo é que ele é transitório, ele não permanece. O que João nos alerta é que o homem que colocou Deus no centro de sua vida, entregou sua vida às coisas que permanecem para sempre. Se Deus é o centro da sua vida, o seu coração está descansando naquilo que permanece, não naquilo que é transitório. Mas o homem que se entregou às coisas do mundo está condenado ao desengano, à desilusão. O homem de Deus, porém, está seguro de uma alegria permanente no Senhor. João argumenta que é realmente uma estutícia dedicar a vida àquilo que, por sua própria natureza, não pode senão passar rapidamente. E é realmente a atitude de um homem sábio, é realmente a atitude de um homem, de uma mulher sábia, dedicar a sua vida àquilo que é seguro, àquilo que é certo e que perdurará por toda a eternidade. São marcantes as palavras do grande apóstolo, que ele diz: ora, o mundo passa, meus irmãos, bem como a sua concupiscência, os seus desejos, as suas cobiças. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você vai permanecer se você estiver fazendo a vontade de Deus. Alguém pode até argumentar aqui, será que a nossa vida não ficará vazia quando nos depreendemos do mundo e nos afastamos dos seus desejos? Nos versículos 12 e 14, o apóstolo João já havia explicado que isso de forma alguma vai acontecer, pois ele lembra aos cristãos das riquezas que todos eles têm em Cristo. Irmão, se você ama as riquezas do mundo, você perderá as riquezas de Cristo. E ele diz o seguinte: quem, porém, pratica a vontade de Deus vai se enriquecer com a pessoa de Cristo. Isso é inesgotável como conteúdo de nossa vida, meus queridos irmãos. Quem pratica a vontade de Deus tem tesouros eternos, tem tesouros grandiosos. Isso é uma plenitude de alegria. E João salienta, concluindo, João salienta que todo aquele que vive na prática da vontade de Deus, olha o que ele diz, permanece.
em eternidade. Oh glória! Não apenas permanece eternamente, mas permanece em eternidade. Ele está desfrutando das benesses, da bem-aventurança eterna já neste momento. Para ele não haverá apenas uma esperança vaga de uma vida qualquer mais tarde, para obter uma existência eterna. Não, meu irmão, desde agora, o cristão que faz a vontade de Deus já vive uma vida cheia das riquezas do Senhor nosso Deus. A vontade de Deus se eleva acima de tudo que é temporal, aquilo que vise ser praticado aqui nessa imanência e conduz à aflição, dores e sacrifícios temporal. Apesar de tudo isso, a vontade de Deus vai predominar na sua vida. A vontade de Deus será algo glorioso, onde você vai estar desfrutando da eternidade. Então eu concluo afirmando para você que chegou agora, para todos os irmãos que estão nos assistindo, o amor que Deus odeia é o amor do mundo. Não o amor do mundo como criação, como seres humanos, mas como esse sistema pecaminoso. E nós temos alguns motivos para não amarmos este mundo. Primeiro, por aquilo que você é e pelo aquilo que você tem. O que você é? Você é um cristão perdoado em nome de Jesus, segundo João. João também diz que você permanece naquele e você tem comunhão com ele. E João também diz que se você está em Cristo, você já venceu este mundo. Segundo, você não pode amar o mundo por causa daquilo que o mundo é, esse sistema pecaminoso. Terceiro, você não pode amar o mundo por aquilo que o mundo tem, por aquilo que há no mundo, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida que não vem do Pai. E em quarto e último lugar, você não deve amar o amor do mundo ou se deleitar no amor do mundo por causa do destino do mundo. O destino do mundo é a destruição, é a temporalidade, mas aquele que faz a vontade do Senhor desfrutará da eternidade já agora, e isso vai garantir que ele esteja na eternidade desfrutando com Deus. E agora eu pergunto para você, como é que nós desfrutamos da eternidade agora? Pelo Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é as primícias. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos esperando a redenção. Se fazemos a vontade de Deus, já estamos desfrutando das realidades do reino de Deus aqui na nossa vida. Jesus disse, quem crê em mim já tem a vida eterna, ou seja, já está desfrutando da vida eterna que há de vir. O Espírito é chamado também de penhor. Sabe o que é o penhor? O pagamento inicial, a garantia de que a eternidade é nossa, de que somos pertencentes e membros do reino de Deus, porque em Cristo Jesus nós fomos transportados das trevas para o reino maravilhoso do seu Filho amado, o reino da luz. Então, meus irmãos, Deus odeia o amor do mundo e nós precisamos odiar este amor do mundo e nos deleitarmos no amor do Pai. Nós devemos nos debruçar neste amor poderoso, porque nós somos mais do que vitoriosos. Sabe por que nós somos mais do que vitoriosos sobre o mundo? Porque nós nascemos de novo e não pertencemos a este mundo. Nós cremos em Jesus, o Filho de Deus, e já vencemos o mundo e purificamos o nosso coração por meio da santidade de Cristo Jesus. E nós não vivemos em função deste mundo visível. O crente vive em função do mundo invisível, porque a Bíblia diz que pela fé, tanto Abraão quanto Moisés, vendo o invisível, eles não se prenderam às realidades deste mundo, mas buscavam a cidade que tem fundamentos que o Senhor tem nos preparado. Então continue firme e constante no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão e não somos pertencentes a esse sistema. Por isso que o crente não deve viver segundo a agenda do mundo, tendo a cosmovisão secular, ou seja, a forma de ver o mundo conforme o mundo quer que nós
ou vejamos, nós devemos ter uma cosmovisão espiritual, uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão no Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Agradeço a todos que estiveram participando aqui conosco. Que a graça do Senhor seja com todos nós, queridos irmãos. E lembre-se, não ame aquilo que Deus odeia, e nem odeie aquilo que Deus ama, porque existe um amor que Deus odeia, e nós devemos odiar esse amor que Deus odeia, para podermos desfrutar do amor que Deus ama, e este amor que Deus ama está em seu Filho, Jesus Cristo, e este amor que o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai, já está em nós, pelo Espírito Santo. Isso é o amor, é o ágape pneumático, é o amor dado a nós pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo a cada dia seja derramado em nossos corações, ou melhor colocado, como diz Romanos capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus seja constantemente derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você tem o Espírito Santo, o amor de Deus está sendo derramado em teu coração. E se o amor de Deus está sendo derramado em teu coração, você está sendo labutado, trabalhado pelo Espírito para você ser conforme a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, um grande abraço. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs que estiveram conosco.